Se tem um costume que eu pessoalmente não gosto de seguir enquanto crítico de cinema e não recomendo pra absolutamente ninguém que se considere crítico de cinema, é ler críticas antes de assistir ao filme por conta própria e escrever a sua própria crítica. Por que eu não gosto desse costume? Porque, primeiro, que você acaba se influenciando de uma maneira ou de outra. Você acaba criando uma expectativa com relação ao filme, ou então você já entra pro filme já esperando mais ou menos, sabendo mais ou menos o que esperar. E segundo que, pra mim, pelo menos, isso denota um pouco de insegurança, um pouco de, eu não tenho muita segurança a respeito da minha própria opinião, então eu vou consultar o que os meus colegas estão falando e depois vou produzir a minha própria. Dito isso, a única coisa que eu sabia sobre Noite Passada em Sorro, que é o novo filme do Edgar Wright, antes de assistir ao filme, é que o filme estava dividindo um pouquinho de opinião. Eu não li nada, não me aprofundei em absolutamente nada, eu nem sabia mais direito do que se tratava o filme, eu só sabia dos cartazes e é isso. Acho que nem trailer eu cheguei a ver direito. A única coisa que eu sabia é que geralmente a crítica que costuma elogiar muito os trabalhos do Edgar Wright, dessa vez estava um pouco mais morna, um pouco mais dividida. E de certa maneira, eu entendo até certo ponto por que isso está acontecendo. Porque Last Night in Soho, ou vou chamar apenas de Sorro daqui pra frente, é um filme diferente do que o Edgar Wright costuma entregar. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu particularmente gosto muito do trabalho do Edgar Wright, gosto muito de todos os filmes dele, não tem nenhum filme dele que eu não considere muito bom. A impressão que eu tenho do Edgar Wright é que ele é um diretor muito mais preocupado com a forma dos seus filmes do que necessariamente com o conteúdo. Se eu tivesse que descrever, eu diria que ele é um diretor muito menos conteudista do que formalista. O que eu quero dizer com isso? A visão que eu tenho do Edgar Wright é que ele é um cara que encara a linguagem cinematográfica, os elementos de linguagem audiovisual de um modo geral, fotografia, som, design sonoro, direção de arte, figurinos, a montagem, que é onde ele mais costuma surtar, como um grande playground para ele poder exercitar a sua criatividade enquanto articulador, enquanto formalista mesmo, podemos dizer, eu acho. Ele encara todos esses elementos de uma maneira bastante criativa. Como é que eu vou poder brincar com a linguagem? Como é que eu vou poder brincar com a montagem, por exemplo, agora, para criar um ritmo que eu quero dentro da minha cabeça? Como é que eu vou poder fazer uma associação em todos esses elementos de uma maneira que seja mais estética do que necessariamente para contar uma história? Eu acho que nos filmes do Edgar Wright, esses elementos de linguagem, de estética, de estilo, costumam vir bem antes da história em si, da narrativa em si. Eles importam muito mais do que o tema do filme. O que eu pessoalmente não acho ruim de maneira absolutamente nenhuma. Eu tô dizendo isso não como uma crítica, porque eu acho que essa é a personalidade do Edgar Wright. Tem alguns críticos de cinema que talvez se importem mais com a história, que achem a história o elemento central da obra em si, que costumam dizer que o roteiro é a alma do filme, etc., que talvez tenham mais problemas com isso. Talvez eles tenham mais problemas com o fato do Edgar Wright não ser tanto um cara de história e temas e discussões e mais um cara de estilo e etc. Mas eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum porque é a personalidade, é a proposta do cara. Ele é um diretor mais formalista do que conteudista. Então nós temos que enxergá-lo como tal. A gente não pode colocar ele sob a nossa métrica pessoal. E além de tudo, querer condenar o diretor por ele se preocupar mais com a forma do que com o conteúdo é um negócio que eu, pessoalmente, acho contraproducente para a história do cinema. A linguagem cinematográfica, ela amadureceu ao longo de 130, 140 anos justamente porque tiveram cineastas preocupados em brincar, experimentar, exercitar a linguagem em si, a forma em si, os elementos que eles tinham à disposição. Por quê? Porque a linguagem cinematográfica amadureceu ao longo de tantas décadas em vez de ficar simplesmente estagnada com diretores que se preocupavam apenas com a história e menos ou nada com a estética, com a forma em si. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Last Night in Soho, ele talvez seja a primeira vez em toda a carreira do Edgar Wright onde eu senti que a ideia e as discussões e a história em si vieram antes da construção formal do filme, vamos dizer assim. Essa foi a primeira vez em que eu senti, não que o Edgar Wright estava querendo usar a linguagem cinematográfica como um playground e criou uma história para poder proporcionar ele a isso. Não, dessa vez foi a primeira vez que eu senti que o Edgar Wright ele tinha uma ideia na cabeça dele sobre cinema, sobre cultura, sobre a sociedade de um modo geral e quis contar essa ideia em filme e usou a linguagem cinematográfica à sua disposição para isso. Foi a primeira vez que
o conteúdo veio antes da forma e não o contrário, que é o que costuma acontecer nos filmes do Edgar Wright. E é por isso que eu acho que existem tantos críticos que podem estar um pouco decepcionados com o filme, porque ele é um filme diferente dos outros que o Edgar Wright vinha produzindo. Para começar, que ele não é nem uma comédia, nem um filme de ação, que são de praxe nos filmes do Edgar Wright. Ele é um diretor que o humor dos filmes dele costuma vir muito mais da forma, da montagem, da direção de arte, etc., do que do texto em si. E ele é um diretor de projetos mais lúdicos, mais leves, ou é humor, ou é um filme de ação, ele costuma ir muito nessas duas searas. Esse filme aqui, ele é um thriller, muitas vezes flertando com o terror, na verdade eu diria que em muitos momentos o filme é um terror mesmo, ele realmente chega ali naquela beirada do terror mesmo. Ele flerta também com gêneros, etc., aquele negócio que também é de praxe no Edgar Wright, tem um momento que o filme vai pro musical, depois ele volta pro suspense, aí ele vai, ensaia aí pra um drama, aí tem uma piadinha aqui e ali, mas de um modo geral, eu diria que Noite Passada em Sorro é um filme de suspense. E ele é um filme que tem um Edgar Wright muito mais maduro, de um modo geral, do que nos outros filmes. Eu não vou dizer melhor, não vou dizer necessariamente que o Edgar Wright ficou melhor por ser mais maduro, mas é um Edgar Wright diferente. Você percebe que ele não é um diretor que estagnou na fórmula que ele criou para ele. E embora seja um filme que se preocupa mais com o conteúdo do que costuma ser o comum na filmografia do Edgar Wright, ele ainda assim é um filme que a roupagem visual, a abordagem visual toda do Edgar Wright continua ali na tela. Aquele dinamismo do Edgar Wright está presente no filme de maneira absolutamente escancarada. Dá pra você perceber muito claramente que a decupagem do filme foi um processo que o Edgar Wright se debruçou, não foi um negócio que ele tá simplesmente ilustrando na tela o que tá no roteiro. Não, ele realmente sentou, pensou cada plano com todos os mínimos detalhes, de maneira muito imaginativa, que é o que define a personalidade do Edgar Wright ao longo de toda a sua carreira, a imaginação visual, como que ele vai encontrar recursos inesperados para ilustrar o que estava no roteiro, todo aquele preciosismo que o Edgar Wright costuma dar à direção de arte, como que ele vai usar a direção de arte e encher ela de elementos visuais que contem um pouco sobre o protagonista, no caso a protagonista do filme, cheio de elementos que remetem à personalidade dela, aos gostos dela, à atração que a personagem tem por filmes antigos, por musicais antigos, pela moda antiga, enfim, as músicas que ela escuta, que se entrelaçam com o que está sendo mostrado na cena em si, o que está acontecendo com os personagens em si. Existem vários momentos do filme que são bem a cara do Edgar Wright mesmo, é o Edgar Wright escancarado, momentos em que o personagem está esfaqueando o outro, e aí tem um plano detalhe na faca, que a gente vê os olhos do personagem esbugalhados refletidos na faca, que é um plano bem com cara de quadrinho mesmo, outra coisa que é bem a cara do Edgar Wright, e é bacana você perceber que a narrativa, ela é espelhada, existe a narrativa do mundo real e a narrativa dos sonhos, que na verdade não é bem um sonho, mas aí eu não posso falar muito sobre isso que vai acabar virando spoiler. Então o Edgar Wright ele encontra recursos interessantes para espelhar uma personagem na outra. Tem a personagem que é a Thomasine Mackenzie, acho que é esse o nome da personagem, que é a menininha lá do Jojo Rabbit, ela é espelhada com a personagem da Anya Taylor-Joy, então tem momentos em que a personagem da Anya Taylor-Joy tá andando e a gente vê a Thomasine Mackenzie andando nos espelhos também, ou então vice-versa, ou então momentos em que um personagem está dançando com a Anya Taylor-Joy e aí o movimento do braço saindo de quadro, quando volta não é mais a Anya Taylor-Joy, é a Thomasine Mackenzie. E aí continua, e ela passa por trás do corpo do cara e troca de atriz de novo. E isso se aplica a momentos absolutamente minúsculos do filme. Quando o personagem tá entrando num prédio, a gente vê por um relance de segundo o reflexo muito embaçado e muito grossão mesmo no vidro de uma porta de uma das personagens. Então você percebe que, o Edgar Wright se prestou atenção até nesse mínimo detalhe. Então toda aquela inventividade visual do Edgar Wright está presente nesse filme também. Só que dessa vez eu senti que os elementos visuais, a imaginação visual do Edgar Wright, ela funciona não necessariamente por conta própria, descolada da narrativa, mas ela se aplica dentro da narrativa. Ela tá bem natural dentro do filme, ela simplesmente faz parte do filme. Você não sente que são recursos visuais exibicionistas, do tipo, o Edgar Wright está colocando isso para chamar sua atenção, para você desviar o seu olhar para aquilo e a história, e daí, não importa mais. É um negócio só para ele mostrar o quanto que ele sabe fazer. Não, dessa vez é um negócio que faz parte naturalmente da lógica visual do filme. A lógica visual impera ao redor disso. É um filme que naturalmente ele é inventivo visualmente. Ele naturalmente tem essas jogadas visuais muito loucas. Só que, como eu falei, tudo isso dentro desse filme aqui está a serviço da ideia que o Edgar Wright tem a oferecer sobre
a cultura e sobre a maneira como nós enxergamos o passado. Todos esses elementos visuais estão no filme, são a cara do Edgar Wright, são inventivos visualmente, mas eles estão a serviço do que o Edgar Wright quer propor, das ideias que ele tem a levantar e discutir. E o que eu gostei muito desse filme é que o filme gira em torno de um assunto muito frequente nos últimos anos, que é a nostalgia. Hollywood foi tomada por uma onda de nostalgia. Aliás, não só Hollywood, parece que o mundo inteiro meio que foi tomado por uma onda de nostalgia, tanto na cultura pop quanto na moda. A gente está vendo cada vez mais estilos antigos voltando. Existe uma adoração muito grande, em particular pela década de 80. Todo o Oscar, toda a temporada de premiações tem um monte de filmes que se destacam querendo fazer homenagens a gêneros antigos, a momentos da Hollywood clássica, ou então mais pra frente, dos musicais de Hollywood, etc e tal. Então a gente está vivendo um momento em que o mundo está olhando muito para trás com muito romantismo e se tornando um pouco refratário em relação a andar para frente, a explorar caminhos novos. O que é uma coisa que me preocupa muito, e existem até vários textos meus que eu já escrevi sobre isso na internet, a minha monografia até foi sobre isso no final da faculdade, no TCC, como que o sentimento de nostalgismo, não é nem nostalgia, mas nostalgismo, que é uma nostalgia fabricada para que as gerações novas possam sentir uma nostalgia por uma época que elas não viveram, que é o que acontece, por exemplo, no Stranger Things. É uma obra mais nostalgista do que nostálgica necessariamente. Como que a nostalgia e o nostalgismo acabam sendo sentimentos muito perigosos. É gostoso sentir a nostalgia, é gostoso você lembrar de uma época em que você era criança e pensar que as coisas eram mais simples, as coisas eram mais tranquilas, você não tinha os problemas da vida adulta, pode ser que o mundo estivesse melhor ou não, mas aí não importa. Aí você lembra de filmes e épocas e estilos e modas e tem uma vontade de voltar àquele passado. Só que a nostalgia também pode ser um sentimento muito perigoso, porque ela pode levar você a acreditar que o passado era melhor do que foi. E uma vontade de retornar ao passado, de voltar ao passado, acaba sendo uma espécie de involução, um retrocesso. É você parar de evoluir, parar de andar para frente, para olhar para o passado e querer voltar a ele, retomar ele, muitas vezes sem perceber que aquele passado, na verdade, foi um passado absolutamente catastrófico para o mundo. Ele só foi bom para você porque você viveu quando você era criança, quando estava tudo bem na sua vida e tal. E é justamente esse sentimento de nostalgia, de saudosismo, de olhar para o passado com um romantismo completamente deliberado e sem reservas, que acaba levando o mundo, principalmente o mundo que a gente vive hoje, a essa catástrofe que a gente está vendo agora. A gente viu, ao longo dos anos 2010, uma série de líderes políticos, governantes de extrema-direita ao redor do mundo, se elegendo justamente com essas pautas revisionistas. Olha, nós vamos trazer a ditadura militar de volta aos tempos atuais. Nos Estados Unidos, Make America Great Again. No Brexit, a gente vai resgatar a força e a autonomia do povo inglês. E na Hungria também. Enfim, no mundo inteiro nós vivemos várias manifestações de líderes de extrema-direita, líderes neofascistas, se elegendo com discursos saudosistas. E para mim, é zero coincidência que isso tenha acontecido justamente no momento da história do entretenimento em que Star Wars voltou com continuações que na verdade eram remakes disfarçados de continuações. A mesma coisa do Jurassic Park, a mesma coisa Rocky, a mesma coisa Rambo, a mesma coisa Indiana Jones, a mesma coisa Exterminador do Futuro, a onda toda do Stranger Things. Então a nostalgia é um sentimento muito perigoso, porque ele pode levar a sociedade como um todo a endeusar e trazer de volta um passado que devia ter ficado no passado. A gente deixa de ser povos antigos e passa a virar povos contemporâneos porque a gente andou pra frente, a gente não ficou estagnado. E é por isso que a nostalgia é um sentimento tão perigoso. E isso é uma coisa que o Edgar Wright tirou de letra. Ao contrário do Damien Chazelle no La La Land, ao contrário do J.J. Abrams no Despertar da Força, o Edgar Wright, ele é um diretor que percebe que a sociedade e a cultura e a linguagem cinematográfica andam pra frente e não ficam estagnadas nem voltam pra trás. Ele entende que o sentimento de nostalgia é um sentimento que pode levar você ou a estagnar ou a reviver um passado que não era tão bom assim. E isso daí é uma coisa que a gente vê claramente nesse filme aqui, o Last Night in Soho, porque a protagonista do filme é uma personagem que é fascinada pela década de 60, ela sonha em trazer de volta o estilo retrô da década de 60, em viver como se fosse uma daquelas estrelas da década de 60,
60, em construir uma carreira com aqueles vestidos glamurosos, aquelas músicas específicas da década de 60. Só que à medida que o filme vai passando e ela vai ganhando a oportunidade de adentrar naquele mundo que é fabuloso na cabeça dela, ela ressignificou a década de 60 à sua própria maneira, sem ela de fato ter vivido a década de 60. À medida que o filme vai passando, ela mesma vai descobrindo que não vale a pena. E o horror do filme nasce justamente daí, do fato de que a gente vai descobrindo que a nostalgia é um sentimento perigoso. O suspense e o terror mais gráfico do filme nascem justamente desse passado voltando à tona. Nesse sentido, eu acho que o Last Night in Soho, ele não só me lembrou muito o filme do Woody Allen, O Meia-Noite em Paris, que o personagem do Owen Wilson sonhava em voltar para a época da Belle Époque, e aí ele volta para lá e encontra os grandes ídolos dele falando justamente a mesma coisa que ele. Ah, não, a Belle Époque é uma merda, o que valia a pena mesmo era a época da Renascença, eu queria voltar pra lá e tal, etc. É a mesma coisa que a gente tem hoje em dia. A gente tem esse negócio de, ai, eu queria ter vivido a década de 80, e volta pra lá e descobre que as pessoas ali estavam falando, ah, não, eu queria ter vivido a década de 60. E por aí vai, respectivamente. Esse filme do Edgar Wright não só me lembrou essa mensagem do Meia-Noite em Paris, como ele também me pareceu uma espécie de anti-La La Land. Porque o Damien Chazelle no La La Land, ele fez aquele filme como um filme absolutamente retrô, com o intuito de pegar as décadas de 50, 60, os musicais de Hollywood e tal, e trazer aquilo para o contemporâneo. E toda a narrativa do filme girava em torno disso, do personagem do Ryan Gosling, branco, querendo salvar o jazz, voltar à estética do jazz clássico. Tem até o personagem do John Legend no filme, que é como ele assume meio que uma visão antagônica à do Ryan Gosling. O personagem do John Legend queria revolucionar, incluir elementos novos ao jazz e tal, e o Ryan Gosling era contra aquilo e tal. Então, assim, isso somado a toda a visão, a abordagem do Damien Chazelle naquele filme, de construir um filme que remeta estilisticamente aos musicais antigos sem propor absolutamente nada de inovador, nada de novo, nada que tenha a sua própria cara, o La La Land, ele pra mim, ele acaba soando como um filme que tem um certo de nojo, um pouco de ojeriza até pelo contemporâneo, pela inovação. Esse filme do Edgar Wright é exatamente o contrário. Ele é um filme que encara o passado como uma coisa que tem que ficar no passado. Ele entende a necessidade de você olhar o passado com distanciamento e você pode até curtir, apreciar, sentir uma sensação gostosinha pelo passado, mas você tem que olhar pra frente, você tem que tocar as coisas daqui pra frente. Se você ficar muito dependente do passado, o passado te consome e te destrói. E é isso que o Edgar Wright entendeu e que não só bate muito com o que eu mesmo penso a respeito desse fenômeno todo na nostalgia e tal, como eu acho que é muito necessário pra ele mostrar pra todo mundo. Não, a gente tem que pensar a nostalgia de uma forma diferente, a gente tem que entender que passado é passado e a gente pode até apreciar o passado, mas vamos construir as coisas daqui pra frente, enfim. E se eu tivesse que resumir tudo, eu diria que o Edgar Wright é um grande diretor porque ele é um cara que olha pra frente. Ele nunca vive de passado. Ele olha pra frente, tanto formalmente quanto temática e narrativamente. Eu gostei muito de Last Night in Soho. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Noite Passada em Soho. Diz aqui nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilhe pros seus amigos, se inscreva no canal, diz se você concorda comigo, se você discorda de mim. E é isso, visite o deportocinema.com.br, um grande abraço e até a próxima.